Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o meu culto do Evangelho no Lar. Eu sou a Rose. Aqui junto de mim eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que eu sigo para fazer o culto. Mas você pode usar o livro que você tiver na mão, de cunho construtivo, não é? Profundo, da sua religião, porque você não precisa ser espírita. Caso você já faça o seu culto do Evangelho no Lar, você pode seguir comigo fazendo as suas vibrações, somando, orando junto comigo. Se você não é, você pode aproveitar esse momento para fazer na sua casa. E como eu dizia antes, você não precisa ser espírita. Pode ser da sua religião o seu livro utilizado. Qual o fundamento de um culto do Evangelho no lar? Harmonizar o lar, a nossa casa, onde nós estamos. E eu costumo dizer normalmente que lar é onde nós nos encontramos. Então nós temos a nossa casa, onde nós moramos, e é preciso higienizar o nosso ambiente. O nosso ambiente material nós higienizamos com a limpeza cotidiana, mas o nosso ambiente mental e espiritual nós higienizamos com a nossa introspecção e com a busca junto ao Criador. Nós utilizamos a prece para falar com o Criador, para falar com Deus. Você utiliza como você tem o hábito de fazer para falar com o ser da criação maior, que para nós é Deus. Nós começamos sempre com uma prece, e a fundamentação da prece é nos harmonizarmos para que nós possamos entender melhor o que lemos. Então eu convido a todos nesse instante, se sentirem à vontade, para fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos ao Pai Maior e então falar com Ele. Senhor Deus, Pai de todos os momentos, Criador de todos nós, aqui estamos, reunidos em vosso nome, Senhor, para que possamos usufruir, para que possamos nos alimentar da ceia que o Senhor nos oferece a todos os momentos, principalmente nos momentos em que oramos. A ceia das vossas palavras, dos vossos ensinamentos. Assim, Pai amado, se eu puder pedir, nesse instante em que tenho só o que agradecer, peço para todos os lares de todas as pessoas que comigo nesse instante vibram. Aquela, Senhor, também, que ainda não tem consciência da oração, do culto, da introspecção de melhora, também por eles, Senhor, eu peço nesse instante. E peço, Senhor, a Tua proteção para este momento de explicação e de harmonia aqui em meu lar. Que assim seja. Eu utilizo o Evangelho, como já falei, e no culto eu costumo abrir aleatoriamente. Onde cair, é ali que nós temos que falar sobre a questão. Então nós abrimos aqui no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, no tópico 11, a beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olha a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros.
Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes nelas os semblantes macerados, refulgirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras, que como agudo punhal se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Oh, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro. E quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Oh, quando estiverdes a ponto de acusardes a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Oh, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai as mancheias, a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens do mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias e mais tarde, só Deus o sabe. Foi Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Essa passagem nos ensina sobre a caridade, sobre a humildade, sobre a decência moral através da aplicabilidade do amor. Porque nós ficamos encarnados enquanto estamos aqui encarnados, preocupados com tantas futilidades, com tantas coisas para afagar o ego, a nós mesmos, que nós esquecemos que enquanto choramos por um bem que não podemos comprar, o dinheiro que temos pode consolar corações e sanar a fome de muitos. Não pensamos que a posição que ocupamos hoje é muito propícia a podermos auxiliar mais do que reclamar. Nós nos lembramos aí, como diz aqui a passagem de tantos pela terra, crianças sem pais, doentes sem leitos, idosos sem amparo, e tantos estômagos esfomeados
de uma palavra e de alimento material. Aí nós nos perguntamos, será que nós realmente não podemos fazer nada por eles? Será que se fôssemos nós na pele deles, será que nós não gostaríamos que uma mão se estendesse e nos trouxesse o alimento, para cujo estômago naquele instante dói, faminto? E será que nós não gostaríamos que alguém com uma palavra doce e consoladora enchesse os nossos ouvidos da paz do ensinamento do bem, de modo tranquilo, de modo acolhedor? Porque acusar, denegrir, maltratar, isso o mundo tem abastadamente. Nós não precisamos mais para colher, e nunca precisamos, perguntar às pessoas como assim nos ensina o Evangelho. De onde ela vem, a que família pertence, quanto dinheiro ela carrega. Absolutamente. Nós só precisamos fazer a nossa parte. Isso me lembra uma passagem muito interessante, que certa vez eu conversando com alguém, nós tínhamos acabado de sair de uma palestra espírita e alguém me perguntou assim, mas eu tenho muita dificuldade no perdão. E nós conversávamos sobre o assunto. Uma vez que eu também estou em caminho e sou uma aprendiz dos ensinamentos de Deus, eu disse a ela, nós estamos aprendendo, caminhando juntos. Mas algo eu já percebo, que para perdoarmos alguém, não é necessário fazermos absolutamente nada mais. Perdoar é uma coisa de nós, de dentro de nós, para o meio, para as pessoas. Continue onde você está, absolutamente no meio do jeito que você está. Mas dentro de você a mudança acontece. Porque assim nós deixamos de cobrar para fazer algo, se tivermos que fazer. Porque aquele odiento, ele não faz algo muitas vezes porque ele estende o ódio para toda a humanidade. Fulano me ofendeu muito bem, todas as pessoas são assim. Fulano disse algo que me machucou muito bem, todas as pessoas são assim, então eu me calo para elas. Eu não ajudo ninguém porque ajudei certa pessoa, certa feita, e ela desfez do que eu passei, agora eu não ajudo mais ninguém. Como se toda a humanidade se traduzisse pela atitude de uma única pessoa. E talvez devêssemos pensar assim juntos, aqui, reflexionarmos juntos. Será que estas mágoas, essas coisas que nós carregamos dentro de nós, naqueles momentos em que elas ocorreram, primeira pergunta, será que estávamos realmente 100% certos? E caso estivéssemos, será que a outra pessoa estava 100% consciente do que estava fazendo? E outra pergunta, se ela estava 100% consciente, será que a evolução que ela carrega dá a ela o entendimento que possivelmente eu ou você ou outras pessoas têm e talvez ela não carregue? Será? Será que nós não podemos parar um instante e dedicar ao outro e ao meio um perdão que nós mesmos queremos para nós, uma vez que somos imperfeitos e cometemos erros? Portanto, aqui na leitura de hoje, falando sobre a beneficência, nos reclama a consciência. Falemos de nós, conosco. Façamos uma viagem íntima para buscar dentro de nós a verdade que mora em nós. Nós não precisamos contar a ninguém. Deus já conhece. Nós agora precisamos conhecer quem somos. E a partir de então, darmos o primeiro passo.
para fazermos melhor. Eu convido a todos a novamente fechar os seus olhos em agradecimento ao Pai Maior. Ó Senhor, obrigada por este momento em que nos serve este alimento fecundo da vossa palavra. Que esteja dentro de nós, Senhor, a moradia da ressonância das tuas palavras. Que se faça em nós, Senhor, a vossa presença em tudo o que pensamos, quando agimos, em todos os momentos. Àqueles todos do mundo, Senhor, nós desejamos, eu desejo, muita paz, para que todos encontrem nas vossas palavras e no vosso caminho, Senhor, a tua emanação de vida que resplandece e harmoniza o nosso ser. Assim, Pai amado, gostaria de lembrar de todos os lares que comigo nesse instante oram, mentalizam. Gostaria de levar essas palavras e bênçãos para todos esses lares, para as pessoas desses lares, por este mundo afora. Ó Senhor, põe a tua mão por sobre as cabeças de todos eles, levando o vosso fluido de vida, de harmonia e de paz. Nesse instante, Senhor, que as nossas águas, não somente da minha casa, mas de todos os lares, estejam repletas do vosso fluido de amor. Queremos agradecer a presença dos mentores, dos nossos anjos guardiões, que conosco comungam aqui neste momento de oração e de culto. Obrigada, Pai amado, em teu nome encerramos este momento e que assim seja. A você que esteve comigo, a minha gratidão. Eu desejo que o teu lar esteja repleto de paz, de saúde e de harmonia. E caso não esteja, eu desejo que o seu coração deseje 24 horas. Só isso. Paz, harmonia, amor e muita saúde. Muito obrigada a vocês.